Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu cumprimento, saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria para mim podermos, nessa noite de hoje, podermos partilhar um pouco dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Imagina só que a comunidade missionária Nossa Senhora Aparecida está completando hoje 37 anos de vida. É uma bênção. Se nós considerarmos que houve pelo menos uma reunião de oração semanal, esse grupo se reuniu e pregou a palavra mais de 1.900 vezes. Com certeza foram muitas pessoas que foram alcançadas pela força e pelo poder transformador que há na palavra de Deus. Então essa noite é uma noite de alegria para essa comunidade. E é esse o meu desejo. O desejo que eu tenho dentro do meu coração é que o coração de cada um de vocês esteja repleto de alegria nessa noite de hoje. Muito bem, o meu nome é Lázaro Praxedes de Oliveira. Eu sou mineiro, resido aqui em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. Sou casado e participo da Renovação Carismática Católica desde o ano de 1989. Então, meus irmãos, é uma grande alegria poder estar aqui hoje, especialmente nessa noite, essa noite em que nós celebramos essa festa. São 37 anos de evangelização. Eu quero convidar você, então, a rezar comigo nessa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 37 anos de vida comunitária. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como está o teu coração? Depois de tanto tempo, o teu coração ainda tem fome e sede da palavra? Se o teu coração tem fome e sede da palavra, eu quero convidar você a rezar comigo. Feche os seus olhos e tenha dentro do seu coração o desejo de acolher uma vez mais, de beber dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite diante da Tua presença e nos colocamos nesse momento diante da mesa da Tua palavra. Olha nessa noite para a minha vida. Olha nessa noite para o meu coração, olha para o coração dessa comunidade. Olha para o coração dos irmãos e irmãs que estão nesse momento através do Facebook, acolhendo esse grupo de oração, acolhendo a tua palavra. Olha para nós. Eu te peço que uma vez mais que o Senhor se incline sobre nós. Porque tu és a própria palavra que veio ao mundo. Toca no nosso coração, porque nós estamos sedentos de te ouvir. Eu tenho sede de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Então, nessa noite eu te peço, me dá, Senhor, um coração de discípulo e ouvidos de discípulos, para que eu possa ouvir e acolher a tua palavra nessa noite de hoje. E, meus irmãos, eu quero convidar vocês a pegarem comigo as suas Bíblias, abri-la na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo número 10. O tema que foi discernido para essa noite será ser canal da graça e servir com disposição. Então, toma comigo a palavra de Deus e vamos aqui meditar na Sagrada Escritura. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercê-lo com a força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A ele seja dada a glória e o poder
por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos, esse texto da primeira carta de Pedro é diante dessa palavra que nós estamos nessa noite de hoje. E o texto diz algo muito profundo e profético para nós. Como bons dispensadores da graça de Deus. Quando nós olhamos então para esse texto, se percebe claramente a primeira verdade que essa palavra quer revelar para nós. Deus está nos chamando de dispensadores. Isso significa que sobre a minha vida e sobre a tua vida pesam um chamado de Deus. E eu quero partilhar um pouco sobre essa verdade, sobre esse chamado que Deus nos faz. O chamado para servi-lo, o chamado para sermos com a nossa vida, com a nossa vocação, com a nossa missão, para nos tornarmos dispensadores da graça de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã que me ouve, receberam um chamado, uma escolha. Nós recebemos uma eleição, somos eleitos. E vocês, dessa comunidade, receberam um chamado que é muito específico, porque essa comunidade é chamada a ser uma comunidade missionária. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria de refletir um pouco sobre essa dimensão. A dimensão da sobrenaturalidade do nosso chamado. Eu, pela graça de Deus, então, participo da renovação carismática há muitos anos. E confesso para vocês que, nesse período, Deus realizou vários chamados na minha vida. Então, eu já fui chamado, por exemplo, para, em um determinado período, ser o coordenador do grupo de oração que eu participo há 29 anos. Eu fui chamado num período para me tornar o coordenador paroquial da renovação carismática na paróquia. Fui convidado para ser coordenador regional, depois coordenador diocesano, e finalmente, lá por volta do ano de 2006 até o ano de 2012, Deus me fez um chamado para ser o coordenador nacional do Ministério de Pregação da Renovação Carismática do Brasil. Então, ao longo de todo esse tempo de caminhada, várias vezes um chamado aconteceu na minha vida. E eu confesso para você que cada vez que o chamado se atualizava, cada vez que havia uma nova missão, uma pergunta vinha ao meu coração. E talvez essa pergunta, muitas vezes também já veio ao seu. Muitas vezes eu perguntei para Deus, por que eu? Porque quando havia um chamado, eu olhava primeiro para os meus limites humanos. Eu olhava primeiro para as minhas fragilidades humanas, para a minha natureza, porque cada um de nós conhece as suas fragilidades, as suas fraquezas. Muitas vezes nós não olhamos para as nossas qualidades, mas somente para os defeitos, para as fragilidades do nosso coração, da nossa vida. Mas Deus, quando realiza um chamado, ele realiza o chamado tendo um olhar muito avançado no futuro. Porque Deus, quando nos chama, ele olha para as nossas potencialidades. Ele olha para aquilo que, com a sua graça, nós podemos um dia nos tornar. Por isso, meu irmão, quando essa inquietação vinha ao meu coração, e muitas vezes eu orei a Deus perguntando isso para ele, mas Senhor, por que eu? Eu confesso para você que o meu coração se apaziguou quando os meus olhos pousaram sobre o texto de Marcos, capítulo 3, no versículo número 13. Depois, ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Quando eu observei esse texto da palavra, primeiro que o chamado que Jesus faz para os seus discípulos, ele passa uma noite em oração. É um processo de discernimento do próprio Deus que nos escolhe. E quando ele desce, diz aqui a palavra que ele chama aquele que ele quis. Ele chama aqueles que ele quis. Isso significa que o chamado faz parte de uma vontade soberana de Deus.
Ele é quem tomou a iniciativa de nos chamar. Ele é quem tomou a iniciativa de nos vocacionar. Portanto, meu irmão, quem chamou você, quem convidou você, quem te elegeu, quem te vocacionou para fazer parte dessa comunidade foi o próprio Deus. O seu chamado partiu de uma vontade sobrenatural de Deus. Ele é quem tomou essa iniciativa. Agora, se há um chamado para nós precisamos compreender que esse chamado não pode receber uma resposta de qualquer forma. E a palavra de Deus, ela vai dar para nós ela vai iluminar para nós alguns passos a respeito do chamado. Eu quero te recordar aquela vez onde Jesus chama Mateus. Ele era um cobrador de impostos, estava ali na sua banca fazendo o seu trabalho de coletoria. Quando Jesus passa e o chama, o versículo bíblico vai dizer que Mateus se levanta e imediatamente começa a seguir a Jesus. Aqui nós temos então a compreensão de que o chamado, a resposta que nós precisamos dar ao chamado, ela precisa ser uma resposta imediata. E quando Deus nos chama, há uma característica específica, porque ele nos chama pelo próprio nome. E ao nos chamar pelo nome, isso tem um significado. Significa que o chamado ele é singular, ele é individual. Ele chamou a mim e chamou a cada um de vocês de forma específica para realizar uma missão e um trabalho que são singulares, específicos de cada um de nós. Quando ele nos chama pelo nome, é para que não haja confusão e dúvida de que o chamado foi individual para você. Então, cada um de nós precisa responder a esse chamado. E uma outra característica do chamado: não é possível servir somente por um período da nossa vida. O chamado que Deus nos faz é para toda a nossa vida. E aí, irmãos e irmãs, nós somos então chamados a servir com essa disposição de coração. E é por isso que a palavra de Deus ela vai dizer para nós lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 1, o seguinte: Ilhas, ouvi-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Então observe, meu irmão, que lá, enquanto você estava no ventre de sua mãe, já havia um chamado de Deus sobre a sua vida. Ele nos chamou, olha só, desde antes do nosso próprio nascimento. Ainda no seio de minha mãe, ele pronunciou o meu nome. Imagina isso, filho. Imagina o que é os lábios de Deus pronunciando o seu nome. Ele te chamou, diz aqui o texto da palavra de Deus. Ele tornou a minha boca semelhante a uma espada afiada. Ele cobriu-me com a sombra de sua mão. Ele fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava. E aí, então, muitas vezes o tempo vai passando, como nesse caso que nós estamos celebrando, 37 anos. E você olha para trás e vê a sua dedicação, a sua vida, as suas lutas. E talvez, como disse aqui o profeta, talvez então você pode dizer assim: e dizia a mim mesmo, foi em vão que eu padeci, foi em vão que eu gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está nas mãos do Senhor. E no meu Deus está depositada a minha recompensa. Meu irmão, depois desses 37 anos de dedicação, e quantos mais Deus ainda quiser, o Senhor está dizendo que a sua recompensa é Ele mesmo. Há uma recompensa para você, e a recompensa será uma comunhão perfeita com aquele que o nosso coração ama, com aquele que nós temos servido. Ele é a tua recompensa. E aí olha só o que vai dizer o Senhor. E disse-me:
Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Eu vou fazer de ti uma luz para as nações, para propagar a salvação até os confins do mundo. Então, meu irmão, esse é o poder do chamado que Deus fez para cada um de nós. Ele nos chamou não para qualquer coisa, mas nos chamou para propagarmos a sua salvação até os confins dos povos. Agora, meu irmão, a palavra de Deus ela vai nos chamar de dispensadores. Se você for olhar o que é um dispensador, eu tenho para mim que um dispensador sabe quando, por exemplo, você vai... Hoje tá tão na moda essa questão do álcool gel em todos os lados e tem um dispenser de álcool gel para todo lado. Um dispensador é justamente isso. Você aperta o dispenser e o álcool gel sai na sua mão. Só que o pressuposto para que saia o elemento que está dentro do dispenser é que ele precisa se manter cheio. Então, meu irmão, se nós somos chamados aqui para sermos dispensadores, nós somos chamados para distribuir a multiforme graça de Deus. Se nós somos chamados a distribuir a graça, isso significa que, primeiro, você precisa estar cheio. Porque se nós não estivermos cheios da graça, o que vai sair de nós muitas vezes será o quê? Serão as nossas fraquezas humanas, as nossas fragilidades, os nossos traumas. Por isso eu e você precisamos primeiro estar plenos da graça de Deus, para só assim podermos então distribuir a graça de Deus. É por isso que a palavra de Deus ela vai dizer para nós, o próprio Jesus dizendo: e comendo com eles, ele ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aí o Senhor vai dizer aqui em Atos capítulo 1, versículo 7, respondeu ele: não vos pertence a vós saber nem os tempos e nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. Meus irmãos, aqui há uma promessa para nós. Nós precisamos estar plenos do poder do Espírito para sermos, então, esses dispensadores da graça de Deus. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Talvez nessa noite, enquanto eu estou aqui partilhando a palavra, eu esteja pregando para você, meu irmão, que tem servido há tanto tempo. No entanto, quando você olha para dentro do seu coração, da sua vida, você percebe que houve um esfriamento. Quantas pessoas estão vazias espiritualmente, já não sentem mais ânimo, já não sentem mais vigor espiritual, já não sentem mais gosto pela graça de Deus. No entanto, nós estamos nesse tempo, apesar de toda essa questão da pandemia, vivendo um momento profético. E eu preciso dizer a verdade para você. Eu sei que você, pelo menos alguma vez, já ouviu alguém pregar que virá um novo avivamento, que virá um novo mover do Espírito. E eu preciso dizer para você que esse momento já chegou. O avivamento é agora. Nós estamos vivendo esse tempo profético de um derramar do Espírito. E perceba que Deus, na sua sabedoria infinita, nos recolheu dentro de nossas casas com um objetivo. Ele nos recolheu para que nós nos aproximássemos mais dele. Ele nos recolheu para que nós gastássemos o nosso tempo com a palavra de Deus. Para que nós gastássemos em nosso tempo nos nossos quartos em oração. Por isso, meus irmãos, se nós de fato aproveitarmos esse tempo profético, nós perceberemos que há um avivamento acontecendo.
e um avivamento acontecendo com dons novos e extraordinários sendo derramados. Perceba que nesse momento, aqui de Minas Gerais, eu posso partilhar a palavra de Deus com você. É um tempo glorioso, um tempo onde a graça de Deus, que a palavra de Deus está se espalhando para as nações. Então, sim, nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Eu digo que um avivamento de carisma, sim. Outro dia, eu partilhava, inclusive através de uma live, e ali no celular, com o celular na mão, eu e uma outra pessoa que estávamos ali fazendo a dinâmica da oração, recebemos na hora um testemunho. Enquanto nós estávamos orando, havia uma mulher que estava acompanhando aquela programação com dores em todo o corpo, eram dores físicas. E enquanto a palavra era pregada, ela partilhava testemunhando conosco que acabara de ser curada e restaurada. Meu irmão, há um avivamento sendo derramado. Pessoas estão tendo a oportunidade de viver uma experiência poderosa da presença de Deus. E você é chamado a ser canal da graça, a servir o Senhor com disposição, mas servir o Senhor nesse tempo com o coração repleto do poder do Espírito. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Essa comunidade é chamada a ser uma comunidade missionária. Então, onde um membro dessa comunidade estiver, um novo Pentecostes precisa estar acontecendo. É por isso, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela vai nos exortar. Na segunda epístola a Timóteo, a palavra vai dizer: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Meus irmãos, a palavra de Deus, nesse tempo, ela nos exorta a reavivar a chama do dom de Deus em nosso coração. Nesse tempo profético, há um chamado de Deus para nós, há um chamado de Deus para a sua vida, o chamado para reavivarmos o entusiasmo, a alegria de servir, para reavivarmos o nosso relacionamento com Deus, reavivarmos o amor pela palavra, o amor pela oração, o amor pelos sacramentos, para refazermos o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus está nos chamando a sermos dispensadores. Então, nessa noite de hoje, onde Deus está nos vocacionando, onde Deus está nos chamando para nos levantarmos para esse tempo. 37 anos se passaram, sim, mas hoje vocês iniciam uma nova etapa na vida dessa comunidade. Celebramos esses 37 anos, porque sabemos que o novo de Deus para essa comunidade está chegando hoje. É mais um ano que se inicia. Então, meus irmãos, nessa noite eu convido vocês a se alegrarem e receberem essa palavra, porque eu tenho convicção no meu coração que um tempo profético chega para a comunidade missionária Nossa Senhora Aparecida. E para nós concluirmos, irmãos, eu partilho com vocês aquilo que diz para nós o documento de Aparecida no parágrafo número 552. Recobremos o fervor espiritual. Conservemos a doce e confortadora alegria de evangelizar, inclusive quando é necessário semear entre lágrimas. Façamo-lo como João Batista, como Pedro, como Paulo e como os demais apóstolos. Como essa multidão admiráveis de evangelizadores que se sucederam ao longo da história da igreja. Façamos tudo isso com um ímpeto interior e que ninguém e que nada seja capaz de extinguir. Seja essa a maior alegria de nossas vidas dedicadas. E oxalá, o mundo atual que o procura às vezes
com angústia e às vezes com esperança, possa receber a palavra, a boa nova, não através de evangelizadores tristes ou desalentados, impacientes ou ansiosos, mas através de ministros do evangelho, cuja vida irradia o fervor que recebeu antes de tudo em si mesmos. A alegria de Cristo, a quem aceitaram consagrar a sua vida na tarefa de anunciar o reino de Deus e de implantar a igreja no mundo. Recuperemos a audácia apostólica. Meus irmãos, eu tenho certeza que essa palavra é para cada um de nós nessa noite de hoje. Essa palavra aqui, onde o Senhor está dizendo isso para nós como bons dispensadores, cada um ponha à disposição do outro os dons que recebeu. Isso é a maravilha da vida comunitária. No reino de Deus, na vida comunitária, os carismas se completam. Então há aqui o chamado de Deus para nós. O ser humano não consegue viver sozinho. Nós precisamos partilhar os dons que Deus nos deu. Hoje Deus me dá a graça de partilhar com vocês o carisma da palavra que Ele me deu, para tocar o teu coração, para motivar você, para fazer com que você se levante, para ser um canal da graça. Meus irmãos, há uma cidade inteira aí para ser conquistada para Cristo. Há almas para evangelizar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a se levantar comigo, para clamarmos o novo mover de Deus. Eu acredito que nessa noite Deus pode visitar cada um de nós e batizar-nos com o novo poder do Espírito.